E aí, meu irmão, graça e paz, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto. Espero que Deus possa te tocar essa noite e fica à vontade para louvar e adorar o Senhor junto conosco. Abre realmente teu coração para que Deus possa falar contigo através da palavra. Tem expectativa que Deus tem o melhor para você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, pelo teu carinho por cada um de nós, Deus. Senhor, vem e enche esse lugar, Deus, com a tua presença. Toca cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus. Que possa ser um momento abençoado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, queremos te ver, Senhor, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Adore ao Senhor. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, Senhor, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 tu és santo, Senhor. Santo, 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 quero te ver.
Queremos te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Cante. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Hey. Continue adorando o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, e ministra, Deus, nas nossas vidas essa noite, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. Tu és maravilhoso, Deus. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim, e esta é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu? Sua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Deus me ama como sou. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, um castigo merecido que Ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim, e esta é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender
que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Sua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Deus me ama como sou. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Sim, vai. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar tão bem. Glória a Deus. Toda honra e toda a glória a Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Esse momento, convidar aqui o pastor Cleito, que vai estar ministrando a palavra para nós. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Seja bem-vindo a mais um culto Vinhagem Mexicano. Se caso você ainda não acessou o nosso canal, eu convido você a dar uma passadinha lá, coloca lá Vinhagem Mexicano e você vai ver que já postamos algumas mensagens lá. E aí você pode enviar também o link para seus contatos, amigos, parentes. Que Deus possa abençoar você através de alguma mensagem que já postamos lá no nosso canal. Portanto, que Deus possa abençoar você grandemente. Depois de um louvor tão abençoado, que o nosso querido amigo aqui, companheiro do caminho, ele fez um louvor e, sem dúvida nenhuma, eu acredito que você e sua família aí adorou, louvou o Senhor. E agora podemos passar por um processo agora de palavra de Deus. Eu quero caminhar, eu convido você, na verdade, a caminhar comigo aqui em algum texto que vamos ler. Eu acredito que Deus vai falar com você através da mensagem que vamos conversar, na verdade, hoje à noite. Como título dessa mensagem, dessa nossa conversa, Caminho de Volta à Graça. Então nós vamos conversar um pouco sobre graça. Você vai ouvir muito eu falar aqui sobre graça, porque esse texto que vamos ler está, na verdade, permeado de graça, de muita graça, de um pai que agiu com uma graça extraordinária para com um filho que não merecia nada. Então, como tema, eu gostaria de conversar com vocês Caminho de Volta à Graça. E aí eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para Lucas capítulo 15. Vamos ler o texto, a parábola do filho perdido. Então, se você puder abrir lá, e aí eu gostaria de ler junto com você esse texto, né? A palavra do Senhor fala o seguinte, Lucas capítulo 15, verso do 11 em diante. A parábola do filho perdido.
Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem desse pai disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra bem distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço mais ser digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Queridos, para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de ler com você aqui algo que Charles Spurgeon disse, e eu achei muito interessante, e eu gostaria de compartilhar com você. Ele disse o seguinte, abre aspas: a graça nunca deve deixar de nos maravilhar. Deus tem um padrão absoluto, puro e santo de justiça. É por isso que nos apegamos com todas as nossas forças ao mérito de Jesus Cristo. Só Ele tem o mérito que satisfaz as exigências da justiça de Deus. E Ele nos concede esse mérito livremente. Não o merecemos. Não há nada em nós que suscite o favor do Senhor, que conduz à nossa justificação. E ele conclui dizendo: é pura graça. Queridos, o que é graça para você? O que significa graça para você? Graça, querido, de modo geral, é o favor imerecido de Deus para comigo e para com você. Graça é o amor de Deus através da pessoa de Jesus em favor de um povo que merecia o inferno, mas Ele, com tanta graça, amor e compaixão, Ele nos livrou do império das trevas. Isso significa graça. Graça é Jesus Cristo se oferecendo para salvar um povo condenado à morte. E aí eu posso concluir isso aqui em síntese, dizer o seguinte, que graça é o próprio Jesus morrendo no nosso lugar. Então, se você tinha dúvida do que significava graça, agora você tem uma base. Graça nada mais é do que o favor imerecido de Deus para comigo e para com você. Nós não merecíamos.
O fato é que eu e você estávamos condenados à morte, morte eterna, mas Ele morreu em nosso lugar. E isso chama-se graça, graça do nosso Senhor Jesus. Queridos, esse texto de Lucas capítulo 15, ele narra uma história clássica do filho perdido. Essa história, ela é permeada de muita graça, ou seja, um pai agindo com graça para com um filho que não merecia mais nada. Eu não sei se você sabe, mas de acordo com a cultura do Oriente Médio e o seu conjunto de regras morais, o que esse rapaz fez para a cultura deles é inadmissível. Em uma cultura do Oriente Médio, isso seria uma afronta para com o pai. Nenhum filho poderia chegar para o pai dessa maneira, dessa forma, exigindo algo. Isso seria, na verdade, um grande desrespeito para com a figura do pai, que era e é, até hoje, a figura mais importante para a família. Infelizmente, atualmente, eu posso dizer infelizmente, nos dias em que vivemos, essa figura paterna tem havido uma grande desconstrução dessa figura paterna. Hoje, lamentavelmente, o que nós vemos é o filho que não respeita mais o seu pai. O pai que não se coloca muitas vezes no seu lugar e não gera essa moral entre pai e filho. Por isso que há esse grande desrespeito hoje na nossa cultura. Aqui, infelizmente, eu posso dizer que é preciso que haja uma desconstrução de tudo isso para reconstruir uma nova identidade, uma nova figura paterna. Mas, de acordo com a cultura deles, era inadmissível um pai chegar para o filho e agir de qualquer maneira, muito menos um filho chegar para o pai e pedir a herança. Eu não sei se você sabe, mas na ausência do pai, o filho mais velho, ele assume essa postura central da família. Se o pai não está, o filho mais velho, ele assume a casa, ele assume essa postura central da família. Essa história, na verdade, do filho pródigo, ela está permeada de graça, porque o filho mais jovem chega para o pai e exige a sua parte na herança. Querido, para a cultura deles, quando o filho mais jovem chega para o pai e exige a sua parte na herança, para eles, nada mais é do que um filho querendo que o pai morresse. Porque herança só é repartida quando há falência, quando o pai falece, quando o responsável falece. Então esse jovem, ele de maneira desregrada, ele vai com seu pai querendo viver a sua vida da maneira que dava na sua telha. E aí ele chega para o pai e exige a sua parte na herança. E ele toma essa atitude e, querendo ou não, o pai, ele se sente insultado. O pai se sente que o filho o desonrou. Infelizmente, como eu acabei de dizer, isso na nossa cultura ainda precisa desconstruir o que está sendo construído para construir algo novo, uma figura paterna de caráter, de moral. Infelizmente, essa história do filho pródigo, ela tem muito para nos ensinar. E aí, eu gostaria de caminhar com você em 4 situações que eu encontrei nesse texto de Lucas 15, e eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 4 situações. Eu gostaria que você me acompanhasse. A primeira situação é a decisão do filho de viver longe da graça do pai. Nós estamos falando sobre graça nesse momento. Graça é aquilo que nós precisamos. Todos nós precisamos de graça. Precisamos viver debaixo da graça do nosso pai. E esse filho, como lemos na história, no texto,
ele chega para o seu pai e ele pede para o seu pai a sua parte na herança. Ele decide viver longe da graça do pai. O filho exige a sua parte na herança. O filho pegou tudo que era seu. O que aconteceu? Ele foi viver longe da casa e longe da graça e da proteção, dos cuidados, do amor do seu pai. Ele decide, assim como fala a palavra de Deus, ele decide ir viver longe, em um lugar muito distante da casa do seu pai. Ele decide viver longe da graça e da proteção do seu pai. Esse filho, vivendo longe do pai, lá naquele lugar, ele viveu uma vida de pecado. Ele gastou tudo o que ele tinha, viveu do jeito que bem entendeu. Prostituiu, se embriagou, se alimentou dos prazeres carnais. A decisão desse filho de viver longe da graça do pai, essa decisão acarretou muitas situações difíceis na vida desse filho mais jovem. O fato dele ter pego a sua parte na herança, o fato dele ter ido embora, viver longe da graça do pai, diante de uma situação dessa, viver longe da proteção e do amor e dos cuidados da casa do pai, da graça do pai, lá naquele lugar, ele viveu uma vida totalmente pregressa. Ele viveu uma vida totalmente de pecado. Ele gastou tudo o que ele tinha. Ele pegou talvez uma vida inteira de trabalho árduo. Ele pegou a sua parte. Ele não enxergou toda uma história do seu pai, da sua família que existia atrás, no passado. Ele simplesmente exigiu tudo aquilo e ele pegou todo o seu dinheiro que lhe pertencia e foi viver longe e vivendo uma vida de qualquer forma. A segunda situação que eu queria mostrar para você nesse texto é a importância de viver debaixo da graça do Pai. Veja, o filho decide viver longe da graça do Pai, decide viver longe da casa e dos cuidados do Pai. E eu queria trazer aqui essa segunda situação, a importância de viver debaixo da graça do Pai. Longe da casa do seu pai, o texto diz que ele já havia gastado tudo. E aí, quando ele caiu em si, começou a passar necessidades básicas. A Bíblia diz que ele começou a passar fome. Ele estava sozinho naquele lugar distante, longe da sua família. Embora ele tenha decidido isso, viver longe, distante da sua família, da graça do Pai. E aí ele caiu em si e ele disse o seguinte: poxa, na casa do meu pai tem tudo isso de sobra. Lá na casa do meu pai, de nada eu teria falta. Olha, gente, a importância de viver debaixo da graça do Pai. Ele estava muito bem, o filho, na casa do seu pai, debaixo da graça do seu pai, debaixo dos cuidados do seu pai. E aí ele decide viver longe, pega tudo que ele tem e vive uma vida de qualquer jeito. E aí, a importância de viver debaixo da graça do Pai. Ele já havia gastado tudo e ele caiu em si. Ele passou necessidades básicas, fome. Ele estava sozinho naquele lugar, distante, longe do seu pai, longe dos cuidados da sua família. E ele pensou: quantos trabalhadores o meu pai tem? De nada nós temos falta. Quanta comida nós temos? E aí ele procurou uma maneira de sobreviver. Ele decidiu trabalhar em uma fazenda cuidando dos porcos. Ele foi pedir auxílio lá em uma fazenda próxima, porque ele estava numa situação difícil. Ele estava debaixo da graça do Pai. Ele decide viver longe da graça do Pai. E agora ele compreende a importância de viver debaixo da graça do Pai. E aí ele procura essa maneira de sobreviver. E aí, com muita fome, ele desejou comer a comida dos porcos.
Caindo em si, longe de casa, passando necessidade, ele pensou: quantos trabalhadores o meu pai tem? E tem comida de sobra. E eu aqui passando necessidade, passando fome. E aí ele, desprovido da graça, ele decide voltar para a casa do seu pai, debaixo da graça do pai, de um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Muitas vezes, querido, nós como filhos, nós achamos que damos conta de viver sozinho. Embora você esteja muito bem, você tenha um emprego bom, um bom salário, querido, viver debaixo da graça do Pai é extremamente importante. A importância disso, a importância dos cuidados, da graça, do amor do Pai é extremamente importante para com o filho. Querido, ter o cuidado de um parente distante é uma coisa, mas ter o cuidado e a graça do Pai, do seu Pai, é totalmente diferente. Você se sente seguro. E esse filho, quando ele decide tomar as decisões da sua vida de qualquer jeito, ele decide viver longe da graça do Pai. Mas aí ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele decidiu voltar para a casa do seu pai, voltar para a graça e para o amor que só o seu pai poderia oferecer para ele, e de um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E aí, quando ele cai em si, esse filho, ele precisa fazer duas coisas. O que a Bíblia nos ensina? Ela nos ensina o seguinte: quando ele cai em si, ele precisa fazer duas coisas. Primeiro, ele precisa admitir que errou, e ele precisa se humilhar diante de um pai cheio de graça. E a segunda coisa, ele precisa pedir perdão para o seu pai. É tanto que a palavra diz que ele treina, né? Ele começa a fazer um treino. Quando ele decide voltar para a casa do seu pai novamente, ele decide treinar. Ele vai dizer o seguinte: pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Não sou digno de ser chamado de seu filho. Se você puder, pelo menos me trate como um dos seus trabalhadores. Ele decide se humilhar. Ele decide admitir que errou, que não deveria ter feito isso. E ele decide se humilhar diante de um pai cheio de graça. E ele decide pedir perdão. A terceira situação e atitude que esse texto nos ensina, essa parábola clássica do filho pródigo, é a atitude de um pai que quer devolver a graça para quem não merecia mais graça. Queridos, primeiro, a decisão do filho de viver longe da graça do pai. Vive uma vida pregressa, uma vida de qualquer jeito. Ele gasta tudo que tem, do jeito que ele quer. Ele alimenta os prazeres carnais. Ele gasta tudo. Depois, ele compreende a importância de viver debaixo da graça do seu pai. E aí, quando ele cai em si, ele decide voltar para a casa do seu pai. E aí, nós vamos ver aqui agora a atitude de um pai que devolve a graça para um filho que não merecia mais graça. Veja como o texto ele desenrola isso. Quando o pai o avistou, recebe de braços abertos, disposto a perdoar e a aceitar o filho, independente do que ele havia feito. Isso, queridos, é pura graça. Veja, o pai poderia muito bem dizer: eu não quero mais relacionamento com você. Você decidiu pegar a sua parte na herança e viver de acordo com seus próprios preceitos. Eu concordei com isso. Agora, eu não quero mais saber. Você pode se virar do jeito que você quiser. Você já tomou sua decisão, agora eu não tenho mais parte na sua vida. O pai poderia e teria muitos motivos para agir dessa forma, mas não foi isso que o pai fez. O pai age com muita graça para com o filho que não merecia mais graça. Ele avista o seu filho, e aí, quando ele vê o seu filho vindo em sua direção,
ele abre os braços, ele não rejeita, ele não diz, você não pertence mais a essa família. Ele não fala essas coisas para o seu filho, ele age com muita graça. É assim o nosso Pai no céu. Quantas vezes eu erro no dia? Quantas vezes você erra durante o dia? E aí, o que nós merecemos? O inferno. Nós merecemos a condenação eterna. Mas o nosso Pai que está no céu não faz isso. Ele sempre está de braços abertos, disposto a nos perdoar. Essa parábola do filho perdido está representando o nosso Pai. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós decidimos viver a nossa vida de qualquer jeito e nós vamos embora e nem olhamos para trás, nós não temos ressentimentos. O nosso estado emocional, ele não consegue ter sensibilidade da decisão errônea que estamos tomando. O que acontece? Nós simplesmente decidimos viver longe da graça do Pai. E aí, quando nós decidimos voltar para a casa do Pai, nós encontramos um Pai de braços abertos, disposto a perdoar o filho, a aceitar o filho, independente do que ele havia feito. Querido, isso é pura graça. Isso significa que o seu Pai que está lá no céu, ele age da mesma forma com você. Não importa a maneira que você esteja vivendo nesse momento, não importa a forma que você esteja vivendo, ele age com graça sobre mim, sobre você. Ele não quer saber a forma que você está vivendo. Isso é uma coisa para o futuro. Esse é um processo. Primeiro ele te aceita, primeiro ele te recebe de braços abertos e ele te aceita como filho. E aí a história continua. O que ele faz? Tragam a melhor roupa, vistam nele. Você sabe o que significa isso quando ele diz assim, essas roupas que ele pede para vestir no seu filho que estava perdido, que estava morto, mas reviveu, tem um significado muito importante. Eram roupas finas, somente usadas por príncipes, em ocasiões especiais, ou seja, significava honra e reconhecimento. Não somente o pai o recebe aquele filho novamente de braços abertos, mas ele diz assim, vistam a melhor roupa nele. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Sabe o que o pai estava dizendo para o seu filho? Eu não somente te aceito, mas eu quero honrar a sua vida, porque você estava morto e reviveu. Eu quero reconhecer você novamente como meu filho. Essas roupas eram só usadas por príncipes. Eram roupas finas e só eram usadas em ocasiões especiais. Quando queria honrar ou reconhecer alguém. Então, querido, não somente o pai aceita aquele filho, mas ele decide honrar, ele decide reconhecer o seu filho novamente e decide abraçar e receber o seu filho. E aí a história continua, ele diz o seguinte, ponham um anel no seu dedo. Você sabe o que esse anel significa? Esse anel, quando o seu pai diz assim, peguem um anel e coloquem no seu dedo, significava o favor e afeto especial do seu pai. Queridos, a história continua dizendo o seguinte, coloquem sandálias nos seus pés. O filho chegou na casa do seu pai descalço, como se fosse um escravo. Naquela época, quem andava descalço eram escravos. Era representado pelos escravos. Já que os escravos não podiam usar sapatos, a atitude do pai de oferecer as sandálias para o seu filho, o pai queria mostrar para o filho que agora ele estava livre. Ele não estava mais escravo do pecado. Ele não era mais escravo das suas próprias decisões. Quando o pai decide abraçar aquele filho, vestir roupas novas, roupas de príncipe no seu filho, decide honrar e reconhecer o filho novamente e colocar ele debaixo da graça do seu pai,
ele diz: eu coloco um anel no seu dedo para reconhecer que você agora tem o meu favor e tem o meu afeto. Não só isso, ele diz: coloque sandália nos seus pés, porque ele estava como escravo. Agora ele é um homem livre para viver debaixo da graça do Pai. Não somente isso, o seu pai diz para os seus servos: matem um bezerro gordo. Sabe que o que acontece nessas ocasiões? Normalmente era engordado um bezerro para uma ocasião especial. E nesse caso, a chegada do seu filho que estava perdido estava salvo agora. Vamos festejar. O meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava sem direção. O meu filho estava sem rumo e agora encontrou um novo direcionamento para a sua vida. Agora ele retornou para a casa do Pai para viver de acordo com os preceitos do Pai e de acordo com a graça do seu Pai. E a quarta situação que eu gostaria de colocar para você, infelizmente com grande pesar, é a realidade de muitas igrejas. É essa última situação que acontece quando o filho mais velho, quando ele vem da roça, né, e ele se aproxima da casa do seu pai e ele escuta a música, ele escuta barulho de festejo. Infelizmente, a realidade de muitas igrejas, de muitos irmãos que estão vivendo conosco, filhos que vivem na casa do mesmo pai, mas não se alegra com os irmãos que foram restituídos da graça do mesmo pai. Querida, é com grande tristeza que eu falo isso, que eu coloco essa última situação. É uma realidade. Infelizmente, hoje, os nossos irmãos muitas vezes não querem nos ver bem, não querem ver que nós estamos vivendo debaixo da graça do mesmo Pai. E eles não conseguem compreender e entender que nós também podemos ser restituídos da graça do mesmo Pai. Veja, o filho mais velho sempre esteve na casa do pai. E aí ele indaga o seu pai dizendo: pai, eu sempre estive com o Senhor, sempre dei duro, sempre trabalhei muito duro para manter as nossas coisas. Enquanto que o seu filho mais jovem, mais moço, decide pegar tudo que era seu, repartir os seus bens e pegar sua parte na herança e viver uma vida de qualquer jeito, sem nem um pingo de ressentimento. Ele decide fazer tudo isso, enquanto que eu fiquei aqui na nossa casa e eu cuidei de tudo, trabalhei bastante e o Senhor nunca me deu ao menos um bezerro, um cabrito, para me matar e festejar com os meus amigos. E aí o pai, ele diz algo extraordinário. E ele fecha, na minha opinião, ele fecha essa história com chave de ouro. Ele diz o seguinte: filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu também é seu. Entre e vamos festejar, porque o seu filho, o seu irmão estava morto e reviveu. O seu irmão estava perdido e ele foi achado. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, no nosso convívio social, tem muitos dos nossos irmãos que eles não se alegram com a nossa vitória. Esse irmão mais velho deveria ficar muito contente com a chegada do seu irmão mais novo, porque a única coisa que eles deveriam saber desse filho mais jovem que decidiu viver uma vida de qualquer jeito era saber notícias ruins dele. Mas debaixo da graça do Pai, agora vivendo de acordo com os preceitos do seu Pai, vivendo debaixo da graça do mesmo Pai, o filho mais velho e o filho mais moço. Infelizmente, o filho mais velho não consegue compreender que o Pai
pode sim agir com graça para com aquele filho que decidiu viver longe da graça do Pai. Não faça como o filho mais velho. Se alegre com a chegada do seu irmão que estava morto e reviveu. Entre e participe da festa também. É mais fácil participar da festa do que ficar lá fora, emburrado e triste, porque o pai aceitou o filho que estava perdido, aceitou o filho que estava quase morto e ele conseguiu reviver. Então, queridos, para concluir essa nossa conversa, eu gostaria de ler com você um trecho muito interessante que eu achei quando eu estava lendo e eu gostaria de compartilhar com você. Para concluir, eu gostaria de ler isso com você. Fala assim, abre aspas. Todavia, o próprio Jesus ternamente ofereceu sua graça absoluta. Ele perdoou a adúltera, um ladrão na cruz, um discípulo que negara conhecê-lo. Ele se serviu daquele discípulo traidor, Pedro, para fundar sua igreja. E dando um passo seguinte, recorreu a um homem chamado Saulo, que se notabilizava perseguindo os cristãos. A graça é absoluta, inflexível e totalmente abrangente. Ela se estende até mesmo às pessoas que pregaram Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essas palavras estiveram entre as últimas proferidas por ele na terra. Essa mesma graça que Philip Yancey está falando aqui nesse trecho, a mesma graça é aquela graça que nos alcança. A mesma graça que alcançou a mulher adúltera, a mesma graça que alcançou o traidor, a mesma graça que alcançou aquele discípulo que o negou, Pedro, essa mesma graça, ela quer nos alcançar hoje. Essa mesma graça, ela quer se achegar a nós. Jesus, o nosso Salvador, ele tem muita graça para conosco. Essa mesma graça que esse autor, Philip Yancey, ele fala, ela quer nos alcançar nessa noite. O filho pródigo é muito parecido conosco. Muitos de nós estamos vivendo na casa do nosso Pai, debaixo da graça do nosso Pai, com toda a proteção que só o Pai pode nos oferecer. E aí o que nós fazemos? Nós decidimos ir para longe. Nós tomamos uma decisão precipitada, tomamos a decisão errônea de ir embora e viver longe da graça do Pai. A história do filho perdido, a história do filho pródigo, ela é muito parecida com a minha história e a sua história. Muitas vezes nós queremos viver, estamos debaixo da graça do nosso Pai e nós tomamos a decisão de viver longe da graça do Pai. É muito parecido conosco. Nós nos identificamos muito com essa história. Nós estamos ali e nós decidimos erroneamente ir embora e viver longe da graça do Pai. E por essa razão nós sofremos e muitos de nós ainda estão sofrendo por conta dessa decisão. Você não precisa mais permanecer sozinho. Faça como o filho perdido. Ele caiu em si e ele decidiu voltar para a casa do seu pai. Não precisa você permanecer vivendo sozinho, sofrendo, deprimido, desprovido da graça do Pai. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que o teu Pai te aguarda. Eu quero dizer para você nessa noite, saiba que Ele te ama. Ele está esperando ansiosamente a sua volta. Quando você voltar, Ele vai fazer uma grande festa, porque você é uma pessoa muito importante para Ele. De repente, você saiu da casa do Pai hoje, e hoje você está envergonhado. Hoje você não consegue forças para voltar para a casa do seu Pai novamente.
Você decidiu viver longe da casa do Pai, decidiu viver longe da graça do Pai. E hoje você não consegue mais voltar. Você se sente envergonhado e você não sente que você não consegue mais voltar para os caminhos e para a casa e viver debaixo da graça do seu Pai. Eu digo para você nessa noite, não se sinta assim. Ele te aceita e Ele te recebe e Ele te espera. Queridos, nessa noite eu gostaria de orar com você. E é uma oração muito simples que eu quero fazer com você. E se você está me ouvindo nessa noite, eu gostaria que você, aonde você está, você baixasse sua cabeça e você orasse comigo uma oração. Ore comigo assim: Deus, muito obrigado, Senhor. Talvez você está vivendo longe da graça do Pai. Queridos, é pura graça. Se Ele não consegue perdoar você dos seus pecados, isso é uma coisa que jamais poderia acontecer. O teu Pai te aceita do jeito que você está. A minha oração nessa noite é que se você está vivendo longe da casa e da graça do seu Pai, eu convido você a retornar. Eu convido você a aprender com essa história do filho perdido. Quando ele cai em si, ele decide voltar e ele decide pedir perdão, ele decide admitir os seus erros e ele decide novamente viver debaixo da graça do seu Pai. Eu não sei como você está vivendo agora nesse momento, mas independente da maneira que você esteja vivendo, eu quero dizer para você que Ele te espera, que Ele te aceita, que Ele te ama da forma que você está. Por isso eu digo para você, se você está vivendo longe da casa do seu Pai, da graça do seu Pai, eu te convido a retornar. E se você está vivendo dentro da casa do seu Pai, assim como o filho mais velho, ele estava dentro da casa do seu pai, mas ele estava perdido também, porque ele não conseguia sentir para com seu irmão um sentimento de alegria. Ele não conseguia ter esse sentimento de alegria para com seu irmão. Eu digo para você hoje à noite, se sinta alegre com a decisão que o seu irmão tomou de retornar para a graça do seu pai. Não fique zangado, não fique chateado, assim como o filho mais velho ficou. Sinta-se também abraçado nessa noite. Sinta-se que você é aceito, que você é amado. A minha oração é que o Senhor possa te alcançar o teu coração, porque quando Ele alcançar o teu coração de fato, de verdade, aí sim, você vai viver a graça na sua plenitude. Eu oro nesse momento, debaixo da graça do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.